Nos bastidores do Supremo sobre uma proposta de anistia light que foi defendida por Davi Alcolumbre. Já tem uns 3 meses que a gente está falando dessa proposta. Ninguém viu, só ouviu falar. Agora que ele falou abertamente no ON, como a gente costuma dizer, jargão jornalístico, tem alguma coisa sendo trabalhada, né? Uns 3 meses atrás, eu e o Uribe trouxemos aqui o que poderá vir nesse texto, mas é um texto que não foi apresentado. Assim como na Câmara também, fica todo mundo tendo ideia, mas texto mesmo não existe, existe a discussão. Só que os ministros do Supremo, Lu, e você já trouxe o ambiente disso pra gente, estão olhando com lupa para essa discussão no Congresso Nacional. E até aqui não dão nenhuma sinalização de que vão apoiar proposta alguma, nem ampla, nem light, nada. E lá no Congresso, Luísa, o que a gente ouve é, se não tiver Davi e Hugo Mota a aval do Supremo Tribunal Federal, eles também não vão se arriscar. Pois é, Tainá, vamos lá. Os ministros, eles entendem que é muito salutar que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, busque essa interlocução, esse diálogo com o Supremo Tribunal Federal, porque a gente sabe que pouca coisa já é suficiente para gerar um atrito aí entre os poderes, e a avaliação é de que isso não é desejável, especialmente devido ao momento político do país. Então, nesse ponto, ponto para Davi Alcolumbre. Mas isso não significa que a Corte vá dar algum tipo de aval prévio a essa proposta de Davi Alcolumbre, que seria ali uma anistia mais light ou uma anistia mais soft, né? Algo que não fosse aquela anistia ampla, geral e restrita, como querem as pessoas que são mais próximas do ex-presidente Jair Bolsonaro, diante da possibilidade de uma condenação já nos próximos dias por parte da primeira turma do STF. Então, a situação é a seguinte: anistia ampla, geral e restrita, no atual momento, não passaria, digamos, pelo crivo do Supremo Tribunal Federal. A avaliação é de que, por uma questão até de coerência com a própria Constituição Federal, que estabelece o Estado democrático de direito, crimes que atentem contra a democracia não seriam passíveis de perdão, não seriam anistiáveis, sendo o Estado democrático de direito, inclusive, uma cláusula pétrea da Constituição, não poderia nem vir por uma emenda constitucional. Então, esse é um ponto, sobre a ampla, geral e restrita. Sobre a anistia light, a avaliação é de que tudo depende do texto que vai ser aprovado no Congresso Nacional. Existe uma avaliação de que, claro, uma anistia light é menos pior, mais palatável do que uma anistia ampla, geral e restrita, mas o STF tem dito, aqui os ministros têm dito nos bastidores, que não podem dar qualquer tipo de garantia ao Congresso de que não vão barrar essa proposta no futuro. Então, é claro, né, a proposta de Davi Alcolumbre, ela pode não vir carimbada, digamos assim, com a palavra anistia ou perdão. Ela pode propor apenas uma mudança na lei para tornar mais brandas, né, as penalidades para alguns tipos de crime, como abolição violenta do Estado Democrático, golpe de Estado, enfim, todos esses que estão sendo atribuídos aos envolvidos no 8 de janeiro e que também são atribuídos ao ex-presidente Jair Bolsonaro e todos os demais réus desse núcleo 1, né, do núcleo principal do plano de golpe, e que está sendo julgado ao longo dessa semana e também na próxima pelo STF. E aí, o que os ministros falam é que não teria como, teria que costurar um texto. A dúvida é como costurar um texto que diminua essas penas e que isso só valha para os envolvidos no 8 de janeiro e não para o ex-presidente Jair Bolsonaro. De fato, uma diminuição nas penas, se isso for aprovado pelo Congresso, ela é uma mudança que poderia retroagir porque ela é mais benéfica para os réus. Então, quem já foi condenado poderia acionar o Supremo e dizer: olha, a lei mudou, eu posso me beneficiar dessa mudança, então a pena, a execução da pena tem que levar essa alteração na lei em consideração. Mas como fazer isso para que valha para os envolvidos no 8 de janeiro, para as pessoas que eram consideradas, digamos, massa de manobra, e não valer para os líderes da organização que também são acusados desses crimes? É claro que Bolsonaro, Braga Neto, Heleno, todos esses réus do núcleo 1, eles também respondem por outros crimes, como de organização criminosa, né? Então, teria que
teria que ser um texto muito bem costurado para garantir que o ex-presidente Jair Bolsonaro não fosse incluído nesse perdão. De qualquer maneira, a avaliação que a gente tem hoje, no quadro atual, é claro que as coisas vão evoluindo e em Brasília a gente brinca que a situação sempre pode mudar de uma semana para outra, às vezes até de um dia para o outro. Mas no quadro atual, a avaliação é de que nem a anistia ampla, nem uma anistia light passariam pelo crivo do Supremo Tribunal Federal.